Olá, e bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Vamos explorar alguns dos livros mais fascinantes e importantes do Antigo Testamento, os livros chamados livros históricos. Os livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia contêm algumas das histórias mais emocionantes e inspiradoras de todos os tempos. Eles nos levam em uma viagem através do tempo, desde a criação do mundo até a queda de Jerusalém, e nos dão um vislumbre da história e cultura do povo de Israel. Os livros históricos do Antigo Testamento incluem Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º, Samuel, 1º e 2º, Reis 1º e 2º, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Cada um desses livros conta uma história importante sobre a vida dos antigos hebreus. Por exemplo, o livro de Josué é um dos livros mais interessantes do Antigo Testamento da Bíblia. Ele conta a história da conquista da terra de Canaã pelos israelitas, liderados por Josué, depois da morte de Moisés. O livro começa com a morte de Moisés e a passagem da liderança para Josué, que é encarregado por Deus de liderar o povo de Israel na conquista da terra de Canaã. Josué é um líder corajoso e fiel a Deus, e ele e o povo de Israel atravessam o rio Jordão em uma demonstração de grande fé. A conquista da terra de Canaã é um processo longo e difícil, com muitas batalhas e desafios a serem superados. Josué é corajoso e determinado, e Deus o guia em cada passo do caminho. Josué também é um líder sábio e justo, que cuida do seu povo e toma decisões difíceis com sabedoria. O livro de Josué também contém histórias interessantes sobre personagens individuais, como a prostituta Cabeu e a ajuda os espiões israelitas em Jericó, e Aquisa, a filha de Calebe, que pede uma parte da terra como herança para si mesma. O livro de Josué termina com a distribuição da terra de Canaã entre as tribos de Israel e com Josué fazendo um discurso final exortando o povo a permanecer fiel a Deus. O livro de Josué é um exemplo inspirador de liderança fiel e corajosa e de como a fé em Deus pode nos guiar em momentos difíceis. O livro de Juízes é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia e conta a história dos juízes de Israel. Esses juízes foram líderes que Deus levantou para libertar o povo de Israel da opressão de nações inimigas, tais como os filisteus, os cananeus e os moabitas, entre outros. O livro começa com a morte de Josué e a entrada do povo de Israel na terra prometida. No entanto, o povo rapidamente se desvia do caminho de Deus e começa a adorar outros deuses. Como resultado, Deus permite que os israelitas sejam oprimidos por outras nações. Quando o povo de Israel clama por ajuda, Deus envia um juiz para libertá-los da opressão. Os juízes de Israel eram líderes corajosos e sábios que, sob a orientação de Deus, lideraram os israelitas à vitória contra seus opressores. O livro de Juízes conta as histórias de juízes famosos, como Débora, Gideão, Sansão e Jefté. Débora foi a única juíza mencionada no livro de Juízes. Ela foi escolhida por Deus para liderar Israel numa época em que o povo estava oprimido pelos cananeus. Com a ajuda de Baraque, um líder militar, Débora liderou os israelitas à vitória contra o exército cananeu. Gideão foi um dos juízes mais conhecidos do livro de Juízes. Deus escolheu Gideão para liderar os israelitas contra os midianitas. Inicialmente, Gideão não tinha muita confiança em si mesmo, mas com a ajuda de Deus, ele liderou os israelitas à vitória contra seus inimigos. Sansão era um juiz que tinha uma força extraordinária. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas dos filisteus, mas sua vida foi marcada por tragédia e fraqueza moral. Jefté foi um juiz que liderou Israel à vitória contra os amonitas. No entanto, sua história é marcada por uma promessa imprudente que ele fez a Deus, o que levou a uma tragédia pessoal. O livro de Juízes mostra que, apesar das falhas do povo de Israel, Deus nunca abandonou seu povo e sempre levantou líderes para guiá-los em momentos difíceis. Ele também nos ensina a importância da fidelidade a Deus e da obediência à sua vontade. O livro de Rute é um dos livros do Antigo Testamento da Bíblia e conta a história de uma mulher moabita chamada Rute e sua história de amor e fidelidade. O livro é curto, com apenas 4 capítulos, mas é cheio de significado e ensinamentos.
A história começa com a morte do marido de Ruth, um homem judeu que se mudou para Moabe com sua família para escapar da fome em Judá. Depois da morte de seu marido, Ruth decide acompanhar sua sogra, Noemi, de volta para Judá, mesmo sendo uma estrangeira. Noemi insiste para que Ruth fique em Moabe, mas Ruth se recusa e diz: onde quer que você vá, irei também, onde quer que você viva, eu vou viver. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Chegando em Belém, Ruth começa a trabalhar nos campos de um homem chamado Boaz, que se torna seu protetor e, eventualmente, seu marido. Boaz é um parente próximo do marido falecido de Noemi, e, de acordo com a lei judaica, ele tem a responsabilidade de redimir a herança de sua família e casar-se com Ruth. O livro de Ruth é uma história de amor e fidelidade. Ruth é uma mulher estrangeira que escolheu abandonar sua família e sua terra natal para seguir a Deus e cuidar de sua sogra. Boaz é um homem justo e bondoso que cuida de Ruth e Noemi e se torna um protetor e marido para Ruth. Juntos, eles são um exemplo de como a fidelidade a Deus e aos outros pode levar a bênçãos e redenção. Além disso, o livro de Ruth é um exemplo de como Deus trabalha através das circunstâncias da vida para cumprir seus propósitos. A história de Ruth acontece durante um período difícil da história de Israel, mas Deus usa a fidelidade de Ruth e Boaz para trazer redenção e restauração à família de Noemi, por extensão, ao povo de Israel. O livro de Ruth é um belo exemplo de como a graça e a bondade de Deus podem superar até mesmo as situações mais difíceis da vida. Os livros de 1ª e 2ª Samuel contam a história da transição de Israel de uma nação liderada por juízes para uma nação liderada por reis. Eles cobrem um período de cerca de 100 anos, começando com o nascimento de Samuel, o último juiz de Israel, e terminando com a morte de Davi, o maior rei de Israel. O livro de 1 Samuel começa com a história de Ana, uma mulher estéril que orou a Deus por um filho. Deus respondeu suas orações e ela deu à luz um filho chamado Samuel. Quando Samuel era ainda jovem, Ana o entregou para servir no templo com o sacerdote Eli. Samuel cresceu para se tornar um grande profeta e líder de Israel, unindo as 12 tribos da nação sob um rei. Os livros de 1ª e 2ª Samuel contam a história de 3 reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus para liderar Israel, mas ele se desviou de Deus e acabou perdendo sua posição de liderança. Davi, um jovem pastor, foi ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel e, após uma longa jornada, assumiu o trono. Ele se tornou o maior rei de Israel e expandiu o território do país, mas também enfrentou muitos desafios e lutas durante o seu reinado. Salomão, filho de Davi, sucedeu seu pai como rei de Israel e foi famoso por sua sabedoria e construções grandiosas, como o Templo de Jerusalém. Os livros de Samuel também abordam temas importantes como a obediência a Deus, a justiça, a corrupção, a liderança e a guerra. Eles retratam as batalhas e conflitos entre as nações vizinhas e os filisteus e mostram como Deus escolhe e capacita líderes para conduzir seu povo. Além disso, esses livros mostram como o povo de Israel foi moldado e formado como nação sob a liderança desses reis. Em resumo, os livros de Samuel são uma narrativa fascinante e cheia de emoções sobre a história de Israel desde a liderança dos juízes até o estabelecimento do reino, com seus altos e baixos, triunfos e fracassos, mas sempre destacando a importância da obediência a Deus e a busca por justiça. Os livros de 1ª e 2ª Reis continuam a história da monarquia em Israel, começando logo após a morte do rei Davi e abrangendo um período de aproximadamente 400 anos, até a queda do reino do norte de Israel para a Síria e a queda do reino do sul de Judá para a Babilônia. Esses livros descrevem a sucessão de reis que governaram sobre as nações divididas de Israel e Judá, e narram as guerras, conquistas e reformas religiosas que ocorreram durante esse tempo. Alguns dos reis foram fiéis a Deus e fizeram reformas importantes para restaurar a adoração verdadeira, enquanto outros foram incrédulos e levaram o povo para a idolatria e a corrupção moral.
Entre os destaques dos livros de 1ª e 2ª Reis estão a construção do Templo de Salomão em Jerusalém, a divisão do reino de Israel após a morte do rei Salomão, as guerras com nações vizinhas como a Síria, a queda do reino do norte de Israel para a Síria e o cativeiro babilônico do reino do sul de Judá. Além dos acontecimentos políticos e militares, os livros de 1ª e 2ª Reis também descrevem o papel dos profetas na vida do povo de Deus. Elias e Eliseu são destacados como importantes profetas em Israel durante este período, e seus milagres e pregações ajudaram a chamar o povo de volta à adoração a Deus. Outros profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, também são mencionados e suas mensagens proféticas são registradas nos livros de 1ª e 2ª Reis. Em resumo, os livros de 1ª e 2ª Reis retratam a história política, religiosa e cultural do povo de Deus durante um período crucial em sua história. Eles mostram como a nação de Israel e Judá lutaram para manter sua identidade e adoração a Deus, e como a desobediência e idolatria levaram ao seu declínio e cativeiro. No entanto, esses livros também contam histórias inspiradoras de líderes fiéis e profetas corajosos que trabalharam para trazer o povo de volta a Deus e sua vontade. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas são uma recapitulação da história do povo de Israel, com foco especial na dinastia de Davi e no Templo de Jerusalém. Eles cobrem um período semelhante ao dos livros de 1ª e 2ª Reis, mas oferecem uma perspectiva diferente e mais religiosa sobre os acontecimentos. O livro de 1ª Crônicas começa com as genealogias de Adão a Davi, em seguida, descreve a unificação das tribos de Israel sob o reinado de Davi. O livro destaca a construção do Templo de Jerusalém, o papel dos levitas na adoração e o cântico de louvor de Davi. Também inclui detalhes sobre a organização do exército e a divisão administrativa do reino. O livro de 2ª Crônicas começa com a ascensão do rei Salomão ao trono e descreve sua construção do Templo de Jerusalém, bem como a sua sabedoria e riqueza. O livro destaca os reinados de alguns dos reis mais piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias e Josias, que promoveram reformas religiosas e encorajaram o povo a adorar a Deus. O livro também relata a queda de Jerusalém para a Babilônia e o exílio do povo de Deus. O tom dos livros de crônicas é positivo e de celebração, em contraste com a abordagem mais crítica dos livros de reis. A ênfase está na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em recompensar a adoração sincera. O foco está na importância do Templo de Jerusalém como lugar central de adoração e no papel dos levitas na liderança da adoração. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas foram escritos após o retorno do exílio babilônico, provavelmente por volta do século V a.C., e foram destinados a lembrar os exilados de suas raízes e tradições. Eles também oferecem uma mensagem de esperança, prometendo a restauração da nação de Israel e a continuidade da aliança de Deus com seu povo. O livro de Esdras é um dos livros históricos do Antigo Testamento e foi escrito por Esdras, um sacerdote e escriba que liderou a restauração do templo em Jerusalém após o exílio babilônico. O livro de Esdras é uma continuação dos livros de 1 e 2 Crônicas e também se sobrepõe aos livros de Neemias. O livro de Esdras está dividido em duas partes principais. A primeira parte, capítulos 1 versículo 6, relata a restauração do templo em Jerusalém após o exílio babilônico. O rei persa Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras liderou a reconstrução, enfrentando muitas dificuldades e oposição, mas finalmente completando o templo. A primeira parte do livro de Esdras enfatiza a importância da adoração a Deus e a necessidade de se manter a pureza religiosa. A segunda parte do livro de Esdras, capítulo 7 versículo 10, é uma narrativa das reformas religiosas de Esdras em Jerusalém. Esdras liderou o povo na renovação da aliança de Deus, confrontando o problema do casamento de judeus com mulheres estrangeiras. Esdras ensinou que esses casamentos eram uma violação da lei de Deus e ordenou que os judeus se divorciassem dessas mulheres. O livro de Esdras enfatiza a importância da obediência à lei de Deus e a necessidade de manter a pureza religiosa. Ele também destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e restaurar o seu povo.
O livro de Esdras é importante para a história do povo judeu, pois registra a restauração da cidade de Jerusalém e do templo após o exílio babilônico. Além disso, o livro também destaca a importância da liderança piedosa e da obediência à lei de Deus. O livro de Neemias é um dos livros históricos do Antigo Testamento, e é uma continuação do livro de Esdras. É provável que o livro tenha sido escrito por Neemias, um governador judeu que liderou a reconstrução das muralhas de Jerusalém após o exílio babilônico. O livro de Neemias está dividido em duas partes principais. A primeira parte, no capítulos 1 versículo 7, relata a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Neemias, que estava servindo ao rei persa Artaxerxes na corte em Susã, recebeu notícias de que a cidade de Jerusalém estava em ruínas e os judeus que voltaram do exílio estavam em grande aflição e desprezo. Ele orou a Deus e obteve a permissão do rei para voltar a Jerusalém e liderar a reconstrução das muralhas. Neemias enfrentou muita oposição dos seus inimigos, mas finalmente conseguiu reconstruir as muralhas em apenas 52 dias. A segunda parte do livro de Neemias, no capítulos 8 versículo 13, relata a restauração da lei de Deus e a renovação da aliança com Deus. Neemias liderou o povo na leitura e na interpretação da lei de Deus e a renovação da aliança. Ele também lidou com problemas de corrupção e desobediência entre o povo. O livro de Neemias enfatiza a importância da liderança piedosa e da obediência à lei de Deus. Ele também destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e restaurar o seu povo. O livro de Neemias é importante para a história do povo judeu, pois registra a reconstrução das muralhas de Jerusalém e a restauração da lei de Deus após o exílio babilônico. Ele também destaca a importância da liderança piedosa e da obediência à lei de Deus na vida do povo de Deus. O livro de Ester é um dos livros históricos do Antigo Testamento e relata a história de uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e usou sua posição para salvar seu povo da destruição planejada por Amã, um oficial persa. A história de Ester se passa durante o reinado do rei persa Xerxes e, cerca de 486 a 465 a.C. O livro de Ester começa com o rei Xerxes realizando um banquete para exibir sua riqueza e poder. Durante o banquete, ele ordena que a rainha Vasti apareça diante dele para exibir sua beleza, mas ela se recusa e é deposta. Xerxes então realiza um concurso de beleza para encontrar uma nova rainha e Ester, uma jovem judia, é escolhida como a nova rainha. Mais tarde, Amã, um alto oficial persa, persuade o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus no Império Persa. Mordecai, um parente de Ester que trabalha no palácio, pede a Ester que intervenha em favor do seu povo. Ester, arriscando sua vida, aparece diante do rei e revela sua identidade judia, implorando que o decreto seja revogado. Xerxes acaba concedendo o pedido de Ester e o decreto é revogado. Amã é então executado, e Mordecai é nomeado como um dos principais oficiais do rei. O livro de Ester enfatiza a providência de Deus na vida de seu povo, mesmo em meio a situações aparentemente desesperadoras. A história de Ester é uma história de coragem, fé e perseverança, na qual uma jovem judia se torna a heroína de seu povo e salva-os da destruição. O livro de Ester é lido durante a festa judaica de Purim, que comemora a vitória do povo judeu sobre seus inimigos. Os livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia são uma fonte fascinante de informação sobre a história e cultura do povo de Israel. Eles nos dão um vislumbre de uma época muito diferente da nossa própria e nos ensinam importantes lições sobre Deus e a vida. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aprendido algo novo sobre os livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos sobre a Bíblia. Até a próxima!